Desde os tempos antigos, a Bíblia tem revelado histórias de fé, amor e mistérios que marcaram a humanidade. Aqui no nosso canal, você vai encontrar histórias completas da Bíblia, narradas de forma clara e emocionante, além de curiosidades e mistérios que muitos nunca ouviram falar. Cada vídeo é feito para levar você a uma verdadeira viagem no tempo, entendendo os detalhes que vão além das páginas e descobrindo como essas histórias ainda falam conosco hoje. Se você busca conhecimento bíblico, inspiração e revelações que fortalecem a fé, você está no lugar certo. Inscreva-se agora e venha mergulhar conosco nas histórias mais incríveis que a humanidade já conheceu. Seja bem-vindo à nossa comunidade de fé e conhecimento. Desde os primeiros versículos da Bíblia, somos conduzidos a um universo invisível que transcende os limites do nosso olhar humano. A criação de Deus não se limitou apenas à terra, ao sol, à lua, às estrelas e aos seres vivos que conhecemos. Antes mesmo que a humanidade pisasse no pó do Éden, já havia um exército celestial, uma multidão incontável de seres espirituais chamados anjos. Eles testemunharam a formação do mundo, contemplaram o brilho das estrelas que surgiam do nada e cantaram em uníssono quando a obra-prima da criação foi estabelecida. O livro de Jó revela uma cena impressionante. Quando Deus lançava os fundamentos da terra, os anjos, descritos como filhos de Deus, rejubilavam e cantavam de alegria. Isso nos mostra que esses seres foram criados antes do homem, como testemunhas celestiais do poder criador do Senhor. Mas diferente do ser humano moldado do barro e animado pelo sopro divino, os anjos são espíritos, criados diretamente para servir e adorar ao Altíssimo, sem a limitação da carne e da matéria. O mistério dos anjos começa exatamente aí. Quem são eles? Como vivem? Qual é sua essência? A Bíblia não nos dá todos os detalhes, mas nos revela pistas suficientes para compreendermos sua natureza. Eles são chamados de espíritos ministradores, enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Não têm corpo físico como o nosso, mas podem assumir forma humana quando enviados em missões específicas. Não estão sujeitos ao tempo como nós, mas conhecem os decretos divinos e obedecem a sua voz com perfeição. Ao longo das Escrituras, vemos anjos aparecendo em diferentes momentos da história. Eles são mensageiros, guerreiros, guardiões e adoradores. Não se casam, não se reproduzem, e sua existência não é transitória. Foram criados em número fixo e imenso, incontáveis como as estrelas. Cada um deles possui uma função específica e ocupa uma posição em uma hierarquia celestial que reflete a ordem e perfeição de Deus. Mas embora a glória dos anjos seja imensa, a Bíblia deixa claro que eles não são divindades. São criaturas. Não devem ser adorados, pois sua missão é apontar sempre para o Criador. Em Apocalipse, quando João, maravilhado, tentou adorar um anjo, foi imediatamente corrigido. Não faças isso, sou servo como tu, adora a Deus. Essa cena nos lembra que, por mais magníficos que sejam, eles não são o foco da adoração. São instrumentos, servos fiéis, soldados leais do Rei dos Reis. O mistério também envolve sua invisibilidade. Eles estão ao nosso redor, mas raramente percebemos sua presença. A Bíblia sugere que, em muitas ocasiões, eles atuam em silêncio, protegendo, guiando e executando a vontade de Deus sem que percebamos. Hebreus nos alerta: muitos, sem saber, já receberam anjos em suas casas ao exercerem hospitalidade. Isso significa que o mundo espiritual está mais próximo do que imaginamos. Outra característica intrigante é sua força e poder. Um único anjo, em uma noite, foi capaz de derrotar 185 mil soldados assírios. Essa narrativa mostra que não estamos diante de seres frágeis, mas de guerreiros celestiais dotados de autoridade que excede qualquer exército humano. Contudo, mesmo com todo esse poder,
eles jamais agem por conta própria. Sua obediência é absoluta à palavra de Deus. O mistério dos anjos, portanto, não está apenas em sua existência invisível, mas também em sua lealdade inabalável ao Senhor. Enquanto o homem tropeça em dúvidas, tentações e rebeldia, os anjos permanecem fiéis à sua missão: servir diante do trono e cumprir a ordem divina. Eles são testemunhas silenciosas do desenrolar da história humana, participantes invisíveis da guerra espiritual que se trava ao redor do mundo. Contemplar esse mistério nos leva a duas reflexões poderosas. Primeiro, que não estamos sozinhos. Existe um exército espiritual trabalhando em favor daqueles que creem. Segundo, que nossa adoração deve estar sempre direcionada ao Criador, nunca às criaturas, por mais sublimes que sejam. O universo dos anjos é um convite à humildade e ao temor. Somos lembrados de que há muito mais acontecendo além do que nossos olhos veem. Cada oração, cada passo de fé, cada ato de obediência tem espectadores invisíveis. O céu inteiro acompanha o desenrolar da história da humanidade. E assim, o mistério dos anjos nos abre a porta para uma jornada fascinante. Compreender quem são os querubins, os serafins, os arcanjos e as diversas categorias que se manifestam nas páginas da Escritura. Cada revelação será uma janela para o invisível, um vislumbre da ordem perfeita estabelecida no trono de Deus. Entre todas as categorias de anjos descritas nas Escrituras, poucas exercem tanto fascínio quanto os querubins. Eles não aparecem em narrativas triviais, mas sempre em cenários de profunda reverência e mistério, ligados diretamente à santidade e à glória de Deus. Cada vez que são mencionados, sua presença comunica algo sagrado, intocável e majestoso. A primeira referência aos querubins está logo no início da Bíblia, em Gênesis, após a queda do homem. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden por terem desobedecido ao Senhor, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Essa imagem revela muito sobre sua função. Eles são guardiões daquilo que é santo, protetores daquilo que pertence exclusivamente a Deus. O acesso à árvore da vida estava agora fechado ao homem caído, e os querubins, com sua imponência, tornaram-se símbolo da barreira entre o divino e o humano. Outra referência importante aos querubins está no tabernáculo e mais tarde no templo construído por Salomão. O propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, possuía duas imagens de querubins esculpidas em ouro, uma de cada lado, com asas estendidas que se tocavam no centro. Ali, entre os querubins, o Senhor prometeu se manifestar e falar com Moisés. O que isso significa? Que a presença de Deus estava associada à figura dos querubins. Eles eram como testemunhas da glória divina, representantes celestiais do trono eterno. O profeta Ezequiel também descreve visões impressionantes dos querubins. Ele os vê como seres de aparência complexa, com 4 rostos diferentes, de homem, de leão, de boi e de águia, e com asas que se moviam em perfeita sincronia. Suas rodas eram cheias de olhos, simbolizando discernimento e vigilância. Nada escapava à sua percepção. A cena é repleta de símbolos que apontam para a grandeza, a sabedoria e a soberania de Deus. Os querubins, com sua multiplicidade de rostos e olhos, revelam a plenitude do conhecimento e do poder divinos refletidos neles. Diferente da imagem popular de anjos frágeis e delicados, os querubins são descritos como poderosos e temíveis. Sua função não é meramente decorativa, mas essencial no plano divino. Eles marcam a separação entre o sagrado e o profano, entre a presença de Deus e aquilo que é comum. Em cada aparição, eles lembram ao ser humano que o Senhor é santo e que seu trono está cercado de glória. Mas a presença dos querubins não é apenas de proteção.
eles também estão associados à adoração. Em Apocalipse, as criaturas viventes que estão diante do trono dia e noite proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essas criaturas, muitas vezes identificadas como querubins ou seres semelhantes, nos mostram que a função desses anjos é, em última instância, testemunhar e proclamar a santidade absoluta de Deus. O querubim também aparece em uma narrativa sombria. Lúcifer, antes de sua queda, é descrito como um querubim ungido que guardava o Éden. Ele tinha acesso privilegiado à glória de Deus, mas se corrompeu por causa do orgulho. Essa passagem revela que, além de guardiões da santidade, os querubins também possuíam uma posição de honra no governo divino. A queda de um deles mostra que até os mais exaltados podem escolher a rebelião, e as consequências dessa escolha foram eternas. Os querubins, portanto, não são apenas símbolos distantes de um passado bíblico, mas representam uma realidade espiritual que ainda hoje ecoa. Eles lembram que há lugares que não podem ser profanados, que a presença de Deus é inacessível sem purificação e que a santidade é uma marca inegociável do trono celestial. Refletir sobre os querubins é refletir sobre a santidade do Senhor. Eles nos ensinam que o caminho até a presença divina não é aberto pela força humana, mas pela graça e pela obediência. O homem não conseguiu retornar ao Éden por si mesmo, mas em Cristo, a barreira que os querubins guardavam foi vencida. O véu foi rasgado e agora podemos entrar com confiança diante do trono da graça. Ainda assim, os querubins permanecem como testemunhas da santidade eterna de Deus. Eles estão lá para nos lembrar que nada impuro pode habitar diante do Senhor e que a santidade, longe de ser um peso, é a expressão da glória do Criador. Os querubins são, enfim, guardiões da santidade de Deus, proclamadores de sua glória e símbolos do acesso restrito àquilo que é divino. Sua figura atravessa toda a Bíblia, do Éden ao Apocalipse, marcando a narrativa com um só lembrete: Deus é santo, e aqueles que desejam estar diante dele precisam ser transformados pela sua graça. Se os querubins nos lembram da santidade de Deus por meio da guarda e separação, os serafins nos conduzem a uma dimensão ainda mais elevada, a adoração eterna diante do trono celestial. Eles aparecem em uma das visões mais impressionantes das Escrituras, registrada no livro do profeta Isaías, e seu papel é único entre todas as categorias de anjos descritas na Bíblia. Isaías relata que, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e a barra de suas vestes enchia o templo. Ao redor do trono estavam os serafins. Cada um deles possuía 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros em perfeita harmonia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa descrição nos revela aspectos profundos da função dos serafins. As 2 asas que cobriam o rosto simbolizam reverência. Diante da glória insuportável do Criador, nem mesmo os seres celestiais conseguem contemplá-lo plenamente. As 2 asas que cobriam os pés apontam para a humildade e submissão, pois até aquilo que sustenta o ser é colocado em sinal de respeito diante do Altíssimo. As 2 asas que permaneciam ativas no voo mostram prontidão para servir, obedecer e agir de acordo com a vontade divina. O próprio nome serafim deriva de uma raiz hebraica que significa arder ou brilhar. São, portanto, seres flamejantes, consumidos pelo fogo da adoração. Sua existência está ligada à pureza, ao zelo e à proclamação incessante da santidade de Deus. Não se distraem, não cessam, não se cansam.
Dia e noite, seu clamor ecoa diante do trono como uma melodia eterna. O impacto da visão de Isaías é revelador. Quando o profeta contemplou a cena, não ficou encantado, mas sim profundamente consciente de sua própria impureza. Ele declarou: "Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Foi então que um dos serafins voou até ele com uma brasa viva retirada do altar. Tocou seus lábios e declarou que sua culpa havia sido removida. Essa cena mostra que os serafins não apenas adoram, mas também participam da purificação. Eles não são adoradores passivos, mas agentes ativos na obra de Deus, sendo usados para simbolizar a santificação necessária para que o homem possa se aproximar do Senhor. A brasa viva que toca os lábios de Isaías representa o fogo que purifica, que queima as impurezas e prepara o profeta para sua missão. A função dos serafins, portanto, vai além da proclamação da santidade. Eles são testemunhas do contraste entre a glória divina e a fragilidade humana. Sua presença nos lembra que ninguém pode permanecer diante de Deus sem ser transformado. Eles proclamam a santidade, mas também revelam a necessidade de santificação. O cântico dos serafins é triplo: Santo, Santo, Santo. Esse eco repetido não é uma mera ênfase, mas um reflexo da perfeição divina. Representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a plenitude da Trindade eterna. E cada repetição reforça que a santidade de Deus não é apenas um atributo, mas a essência do seu ser. Contemplar os serafins é ser convidado a entender que a verdadeira adoração não se limita a cânticos humanos ou momentos de devoção terrena. A verdadeira adoração é eterna, constante e pura. É um fogo que não se apaga, um ardor que nunca esfria, um reconhecimento ininterrupto de que Deus é santo. Eles também nos ensinam que a adoração está ligada à humildade. Mesmo sendo seres celestiais gloriosos, eles escondem o rosto e os pés diante do Criador. É uma lição direta para nós. A verdadeira adoração não exalta o adorador, mas o Deus que é adorado. É uma entrega total, sem vaidade, sem distração, sem reservas. Os serafins, com sua chama eterna, nos chamam a viver de forma semelhante, queimando em devoção, ardendo em fidelidade, proclamando sem cessar a glória do Senhor. Se em nossa vida a adoração se apaga, é sinal de que precisamos nos aproximar novamente do altar, do mesmo fogo que tocou Isaías, para sermos purificados e reacendidos. Assim, os serafins são os adoradores eternos diante do trono. Eles nos mostram que adorar não é um ato isolado, mas um estado de ser. Eles revelam que a santidade de Deus é infinita e que cada vez que proclamam santo, há uma nova revelação da glória que jamais se esgota. E nos lembram que o mesmo Deus, diante do qual eles se prostram, é aquele que abre caminho para que nós também possamos chegar ao seu trono, pela graça de Cristo. Entre todas as categorias de anjos descritas na Bíblia, os arcanjos ocupam um lugar de liderança. A própria palavra arcanjo significa anjo principal ou anjo-chefe. Eles não são apenas mensageiros comuns, mas comandantes do exército celestial, responsáveis por organizar, dirigir e executar ordens diretas do Altíssimo em batalhas espirituais de proporções eternas. A Escritura nos apresenta o nome de apenas um arcanjo com clareza: Miguel. Em Judas 1:9, ele é chamado explicitamente de Miguel, o arcanjo, o que indica que sua função é singular e de altíssima autoridade. No entanto, o contexto bíblico também nos leva a compreender que, mesmo que haja outros anjos poderosos, Miguel aparece como figura central da liderança angelical. Miguel é descrito como o defensor do povo de Deus. No livro de Daniel, ele surge em meio a revelações sobre guerras espirituais, sendo chamado de
um dos primeiros príncipes e o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Isso mostra que sua função está diretamente ligada à proteção de Israel e, por extensão, àqueles que pertencem ao Senhor. Mas talvez o episódio mais emblemático de Miguel esteja em Apocalipse 12. Ali, o texto nos revela que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram, mas não prevaleceram. Satanás e seus seguidores foram expulsos das regiões celestiais e lançados à terra. Essa cena é grandiosa, pois mostra Miguel como comandante de legiões, guerreando em nome da justiça divina contra a rebelião do maligno. A figura do arcanjo não é apenas militar. Ele também exerce papel de mensageiro solene em momentos decisivos. Em 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo afirma que o Senhor mesmo, com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso mostra que a voz do arcanjo estará presente no momento da consumação da história, no grande dia da ressurreição. Sua voz será um estandarte, um chamado que ecoará sobre toda a humanidade, convocando os que dormem no pó da terra para se levantarem. Essa ligação entre guerra espiritual e anúncio profético faz dos arcanjos figuras de autoridade e transição. Eles marcam o mover de Deus em momentos críticos, a proteção do povo, a derrota do inimigo e o anúncio da esperança eterna. O papel de Miguel como defensor também nos traz consolo. Enquanto vivemos em um mundo onde forças espirituais do mal tentam constantemente nos cercar, a Bíblia afirma que Deus estabeleceu guardiões, príncipes celestiais, para lutar em favor dos seus filhos. Miguel representa essa realidade. Não estamos sozinhos, pois há um comandante celestial que, sob a ordem de Deus, peleja em favor do seu povo. A tradição cristã primitiva também menciona o nome de outro anjo poderoso, Gabriel. Embora a Bíblia não o chame diretamente de arcanjo, muitos o consideram como tal por sua importância. Gabriel é aquele que aparece a Daniel para trazer revelações, que anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista e que visita Maria com a notícia mais importante da história, a encarnação do Filho de Deus. Se Miguel é lembrado como guerreiro, Gabriel é lembrado como mensageiro da esperança. Dessa forma, podemos compreender que os arcanjos formam uma categoria de anjos de altíssima patente, sendo tanto líderes militares quanto proclamadores das mensagens mais solenes. Eles representam ordem, autoridade e ação direta de Deus nos céus e na terra. A menção dos arcanjos nos leva a refletir que a batalha espiritual não é simbólica, mas real. Existe um conflito invisível, uma luta entre luz e trevas, e o exército celestial está engajado sob o comando do Senhor. E no centro dessa batalha, Miguel aparece como sinal de vitória e proteção. Ao mesmo tempo, o anúncio solene que virá pela voz do arcanjo nos lembra de que a história humana caminha para um clímax. O toque da trombeta, acompanhado da sua voz, será o marco do fim da espera, o instante em que os céus se abrirão e Cristo voltará em glória. Os arcanjos, portanto, nos ensinam duas lições centrais. A primeira é que a proteção de Deus é real, ativa e constante, mesmo que não vejamos há exércitos em movimento a nosso favor. A segunda é que a esperança do futuro não é vaga, mas certa. No tempo determinado, a voz do arcanjo ecoará e a eternidade se abrirá diante de nós. Eles são os generais do céu, os que levantam estandartes em nome do Rei dos Reis. Quando pensamos nos arcanjos, devemos lembrar que o Deus que os comanda é maior do que qualquer força contrária. Sua presença na narrativa bíblica é o lembrete de que a vitória já foi decretada e que nada pode impedir os propósitos eternos do Senhor.
Entre as muitas funções atribuídas aos anjos nas Escrituras, talvez a mais conhecida seja a de mensageiros. Afinal, a própria palavra anjo, no hebraico malak e no grego ângelos, significa exatamente isso: mensageiro. Eles são os portadores da voz divina, enviados para transmitir a vontade de Deus em momentos decisivos da história da humanidade. Diferente dos querubins e serafins, que permanecem continuamente diante do trono, os anjos mensageiros descem às esferas humanas com a missão de falar, instruir, advertir e anunciar. Eles são como pontes entre o invisível e o visível, entre o eterno e o tempo presente, levando palavras que mudam destinos. Um dos exemplos mais marcantes está na história de Abraão. 3 visitantes celestiais aparecem à porta de sua tenda em Mambré. 2 deles seguem para Sodoma, mas um deles traz uma mensagem: Sara, mesmo em sua velhice, conceberá um filho. Aquela palavra não era apenas um anúncio, mas o cumprimento de uma promessa feita por Deus décadas antes. O anjo mensageiro se torna então o portador da esperança. Outro episódio célebre ocorre com Jacó. Quando foge de Esaú e adormece em Betel, ele tem uma visão de anjos subindo e descendo por uma escada que toca a terra e alcança o céu. Essa imagem não mostra apenas movimento, mas uma dinâmica constante da missão angelical: levar orações, trazer respostas, cumprir tarefas, conectar os homens com Deus. Jacó desperta impressionado e declara: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. No tempo dos profetas, os mensageiros celestiais aparecem como mediadores de revelações. Daniel, por exemplo, recebe do anjo Gabriel explicações sobre visões que eram incompreensíveis. Gabriel não apenas transmite palavras, mas também traz entendimento, iluminando a mente do profeta para compreender os planos divinos. Esse papel é fundamental, porque mostra que os mensageiros não são meros recitadores de recados, mas intérpretes da vontade celestial. No Novo Testamento, os anjos mensageiros ganham ainda mais destaque. Gabriel, novamente, é enviado para anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista. Sua mensagem vem acompanhada de sinais claros. Zacarias ficaria mudo até o cumprimento da promessa, para que não houvesse dúvidas de que aquela palavra vinha do alto. Logo depois, o mesmo Gabriel aparece a Maria em Nazaré, com uma das declarações mais extraordinárias da história. Ela conceberia pelo Espírito Santo e daria à luz o Filho de Deus. Esse anúncio não foi dado a reis nem a sacerdotes, mas a uma jovem humilde, mostrando que os anjos mensageiros não falam apenas a grandes líderes, mas também a corações dispostos. Outro momento marcante ocorre na noite do nascimento de Jesus. Um anjo aparece a pastores nos campos de Belém e declara: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Logo em seguida, uma multidão do exército celestial se junta ao mensageiro, enchendo o céu com louvor. Essa cena mostra como a mensagem celestial não é apenas informativa, mas gloriosa, revestida de adoração e alegria. Os anjos mensageiros também aparecem após a ressurreição. No túmulo vazio, 2 anjos anunciam às mulheres que Jesus já não estava entre os mortos, mas havia ressuscitado. Novamente, eles não apenas relatam um fato, mas interpretam o significado. A morte foi vencida. Além disso, em Atos, um anjo aparece a Cornélio, o centurião romano, para dizer que suas orações e esmolas haviam chegado diante de Deus. O anjo não prega o evangelho, mas o orienta a chamar Pedro, que traria a mensagem da salvação. Isso nos mostra um ponto crucial. Os mensageiros celestiais não substituem a pregação humana, mas a confirmam, a direcionam, a fortalecem. O papel dos anjos mensageiros, portanto, é duplo: anunciar e preparar. Eles anunciam os decretos do céu,
e preparam corações e circunstâncias para que o plano divino se cumpra. Às vezes, suas mensagens vêm como conforto, em outras como advertência e, em muitos casos, como revelação de algo grandioso que está por vir. Esses mensageiros nos lembram que Deus fala. Ele não está distante nem silencioso. O envio de anjos é um sinal de que o Criador se comunica, de que Ele se importa com os destinos individuais e coletivos. Mas há algo ainda mais profundo. Em Cristo, o maior de todos os mensageiros, Deus não apenas enviou uma palavra, mas veio Ele mesmo como a palavra encarnada. Assim, os anjos mensageiros apontam para o verdadeiro mediador, Jesus, aquele que não apenas traz mensagens, mas é em si a mensagem viva do amor de Deus. Ao observar a função desses anjos, aprendemos que nossa vida também deve refletir esse papel. Somos chamados a ser mensageiros da esperança, portadores da verdade e testemunhas do reino. Assim como eles descem em obediência para cumprir o que lhes é ordenado, nós também devemos viver em prontidão, levando adiante a voz do Senhor. Entre as imagens mais poderosas que a Bíblia nos oferece sobre os anjos, estão aquelas que os retratam como guerreiros, combatentes celestiais que participam ativamente das batalhas espirituais invisíveis. Eles não são apenas figuras contemplativas ou mensageiros pacíficos, mas soldados armados que lutam sob o comando do Senhor dos Exércitos. O conceito de anjos guerreiros se revela desde o Antigo Testamento. Em Êxodo 23, o próprio Deus promete a Israel que enviaria um anjo diante do povo para guiá-lo e protegê-lo no caminho, advertindo: guardai-vos diante dele e ouvi a sua voz, não o provoqueis, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Esse anjo não era apenas guia, mas guerreiro capaz de derrotar as nações inimigas e abrir caminho para o cumprimento da promessa. Um dos episódios mais impressionantes está no livro de Josué. Às portas da batalha contra Jericó, Josué encontra um homem com uma espada desembainhada na mão. Quando pergunta se ele era por Israel ou por seus inimigos, o ser responde: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Josué imediatamente se prostra em reverência. Essa figura é descrita como comandante celestial, mostrando que há exércitos invisíveis lutando em paralelo às guerras humanas. No livro de 2 Reis, encontramos uma cena ainda mais dramática. O profeta Eliseu está cercado pelo exército sírio e seu servo entra em pânico. Então Eliseu ora: Senhor, abre os olhos do moço, para que veja. E o jovem contempla os montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os anjos guerreiros estavam ali, invisíveis aos olhos naturais, mas presentes em poder e glória, prontos para proteger o homem de Deus. Outro relato marcante acontece em 2 Reis 19, quando o rei Ezequias clama ao Senhor diante da ameaça do exército assírio. Deus envia um anjo naquela noite, que derrota 185 mil soldados inimigos em um único golpe. Esse evento mostra o poder avassalador de um único anjo guerreiro, deixando claro que as forças celestiais não estão limitadas pela quantidade ou pelo tempo, mas agem pela autoridade do Todo-Poderoso. No Novo Testamento, a dimensão da batalha espiritual se amplia. Paulo declara em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Embora não descreva em detalhes a ação dos anjos guerreiros, ele deixa claro que existe um conflito invisível e constante. E quando o Apocalipse nos mostra Miguel e seus anjos lutando contra o dragão, vemos o auge dessa guerra, o bem e o mal em confronto direto, com os anjos guerreiros de Deus prevalecendo pela força do Senhor. Os anjos guerreiros não são apenas combatentes contra exércitos humanos ou demoníacos, eles também são guardiões do povo de Deus.
O Salmo 34:7 declara: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa promessa não é simbólica. Ela revela que existem sentinelas invisíveis, protegendo aqueles que buscam refúgio no Altíssimo. Assim como Eliseu foi cercado por carros de fogo, cada filho de Deus também é guardado por guerreiros celestiais. A função desses anjos vai além da proteção individual. Eles estão engajados em preservar os planos de Deus na história. Quando Daniel orou por entendimento, o anjo que veio até ele disse que havia sido resistido pelo príncipe do reino da Pérsia por 21 dias, até que Miguel veio em seu auxílio. Esse relato mostra que os anjos guerreiros estão em batalhas intensas nas regiões celestiais, enfrentando forças espirituais malignas que tentam atrasar ou impedir os desígnios divinos. Os anjos guerreiros nos ensinam que a luta espiritual é real. Mesmo que não possamos vê-la, ela acontece em paralelo à nossa vida diária. O medo que muitas vezes sentimos, as resistências invisíveis, os obstáculos que parecem inexplicáveis, tudo isso pode estar ligado a esse campo de batalha onde os guerreiros celestiais combatem em favor do povo de Deus. Contemplando sua função, aprendemos também sobre confiança. Quando enfrentamos lutas, precisamos lembrar que não lutamos sozinhos. O Senhor dos Exércitos envia seus guerreiros para guardar, livrar e lutar em nosso favor. Eles não agem por conta própria, mas pela ordem de Deus, e jamais falham em cumprir o que lhes é ordenado. Por fim, os anjos guerreiros apontam para Cristo, o verdadeiro capitão da nossa salvação. É Ele quem lidera os exércitos celestiais e garante a vitória final. Quando João vê o céu aberto, em Apocalipse 19, contempla um cavaleiro montado em um cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro, seguido por exércitos celestiais vestidos de linho fino e puro. Essa é a cena definitiva. Os anjos guerreiros acompanhando o Rei dos Reis em sua vitória final sobre as forças do mal. Portanto, os anjos guerreiros são lembranças vivas de que estamos cercados pela proteção de Deus. Eles nos inspiram a lutar, não com armas humanas, mas com fé, oração e perseverança, sabendo que ao nosso lado há um exército invisível. Eles são guardiões em batalhas espirituais, enviados pelo próprio Senhor para assegurar que nenhum dos seus planos seja frustrado. Entre todas as representações angelicais que despertam fascínio e esperança, nenhuma é tão próxima do coração humano quanto a ideia dos anjos guardiões. São eles que, segundo as Escrituras, acompanham, protegem e guiam indivíduos e nações, assegurando que os propósitos divinos se cumpram em meio às incertezas da vida. A noção de que cada pessoa pode ter um anjo designado não é apenas tradição popular, mas encontra respaldo bíblico. Em Mateus 18:10, Jesus declara: "Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus." Essa passagem sugere que há anjos atribuídos a indivíduos, especialmente as crianças, apresentando diante de Deus suas necessidades e protegendo-os de perigos. Outro texto marcante é o Salmo 91, onde o Senhor promete: "Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos." Essa promessa mostra que a proteção angelical não é ocasional, mas constante, abrangendo cada passo de quem busca refúgio no Altíssimo. Não se trata de uma guarda passiva, mas de uma vigilância ativa, como sentinelas invisíveis que acompanham o fiel em sua jornada. No livro de Atos, vemos episódios claros de anjos atuando como guardiões. Quando Pedro está preso em Jerusalém, vigiado por soldados, um anjo do Senhor entra na cela, rompe as correntes e o conduz em segurança até as ruas da cidade. A intervenção não apenas libertou o apóstolo, mas também mostrou à comunidade cristã que Deus envia seus servos celestiais para proteger e livrar em momentos críticos.
Outro exemplo está em Atos 27, quando Paulo, em meio a uma tempestade devastadora no mar, declara a todos os tripulantes: nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Esse anjo traz a mensagem de que ninguém perderia a vida, ainda que o navio fosse destruído. Aqui, vemos não só a proteção individual, mas também coletiva, estendendo-se a todos que estavam sob o alcance da promessa. A função dos anjos guardiões vai além da defesa física. Eles também protegem espiritualmente, livrando das armadilhas invisíveis que o inimigo coloca. Assim como Daniel foi guardado na cova dos leões pela intervenção de um anjo que fechou a boca dos animais, também nós somos guardados de perigos que jamais imaginamos. Ao longo da história bíblica, fica claro que esses anjos não atuam por vontade própria, mas em estrita obediência à ordem divina. Eles não são espíritos independentes, mas soldados disciplinados que cumprem com exatidão o que o Senhor determina. Isso nos ensina que nossa segurança não está neles em si, mas em Deus, que os envia em nosso favor. O conceito de guardiões também se estende às nações. Em Daniel 10, lemos sobre príncipes espirituais que representam reinos inteiros em batalhas invisíveis por territórios e povos. Miguel é descrito como o príncipe que defende Israel, mostrando que a proteção de Deus se manifesta não apenas em nível individual, mas também coletivo no cuidado com seu povo. Esses anjos guardiões nos lembram que a vida não está entregue ao acaso. Cada livramento, cada situação em que escapamos da morte pode ser reflexo de uma intervenção invisível. Muitas vezes não temos consciência de quantas batalhas foram travadas ao nosso redor para que permanecêssemos de pé. A ideia de que somos acompanhados por guardiões celestiais também traz um profundo chamado à responsabilidade. Se estamos constantemente sob seus olhares, como viveremos? De que maneira nossas escolhas refletem a consciência de que Deus envia seus anjos para andar conosco? Essa realidade deve nos levar a uma vida de temor, mas também de confiança. Os anjos guardiões são um lembrete da proximidade de Deus. Eles não substituem sua presença, mas são expressão dela. São sinais de que Ele não abandona os seus, de que está atento a cada detalhe, de que a proteção divina é tão real quanto o ar que respiramos. Por fim, a maior lição que eles nos oferecem é a certeza de que não caminhamos sozinhos. Em cada estrada perigosa, em cada noite escura, em cada luta silenciosa, existe uma presença invisível, designada pelo Altíssimo, assegurando que a vontade de Deus se cumpra. Esses anjos não apenas vigiam, mas se alegram com nossas vitórias, intercedem em nossas fraquezas e permanecem firmes quando todos os outros se afastam. Assim, os anjos guardiões são mais do que figuras celestiais distantes. São companheiros silenciosos, protetores constantes e guardiões invisíveis que refletem o cuidado inabalável do Criador. Eles são sinais de que a providência de Deus está sempre ativa, de que Ele jamais nos deixa desamparados e de que cada passo nosso está cercado pela sua mão poderosa. Se os querubins e serafins nos revelam a santidade de Deus e os arcanjos e mensageiros nos mostram liderança e comunicação divina, os anjos de adoração nos transportam para o coração da glorificação celestial. Eles são os que vivem em constante louvor, uma melodia ininterrupta que ecoa diante do trono do Altíssimo, exaltando sua majestade e proclamando sua glória. A adoração é a essência da vida desses anjos. Em Apocalipse 4, João descreve a visão do trono de Deus e das 4 criaturas viventes frequentemente associadas aos querubins que proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essa adoração incessante é acompanhada por anjos que se unem à sinfonia celestial.
cada um cumprindo seu papel em perfeita harmonia. Os anjos de adoração não limitam sua função apenas a proclamar a santidade de Deus. Eles são intermediários de louvor, conectando o céu à terra por meio de sua adoração constante. O Salmo 103 nos lembra que toda criatura deve bendizer o Senhor, e esses anjos são a personificação dessa verdade, demonstrando que a adoração é tanto um dever quanto uma alegria. Em algumas visões, como as de Ezequiel e Isaías, a adoração dos anjos é acompanhada de movimentos e gestos que expressam reverência profunda, cobrem o rosto diante da majestade divina, prostram-se e voam com asas abertas. Cada gesto é simbólico, revelando respeito, humildade e prontidão para servir. Não se trata de uma coreografia, mas de uma linguagem espiritual que comunica a total submissão à vontade de Deus. Além da expressão de louvor, esses anjos de adoração têm papel educativo. Ao observar sua devoção incessante, os profetas e apóstolos aprendem sobre a grandeza e a santidade do Senhor. Isaías, por exemplo, é impactado pela visão dos serafins, levando-o a reconhecer sua própria impureza e a necessidade de purificação. Assim, a adoração dos anjos funciona como espelho para a humanidade. Nos ensina a reverenciar, a confessar e a nos aproximar de Deus com humildade. A função deles também está ligada à intercessão. Em Apocalipse 8, quando os anjos recebem trombetas para anunciar julgamentos, eles combinam missão e adoração, mostrando que louvor e ação estão intrinsecamente conectados. Louvar é também alinhar-se à vontade de Deus e participar de seu plano divino. A presença desses anjos lembra que a adoração não é um ato isolado. Ela é contínua, abrangendo céu e terra, presente no ritmo do universo e nos acontecimentos da história. Cada vitória, cada manifestação da graça de Deus, cada transformação humana é acompanhada pelo eco do louvor celestial. Esses anjos nos ensinam que a adoração é muito mais do que cânticos terrenos ou celebrações momentâneas. É uma postura de vida, um estado de reconhecimento constante da glória do Criador. Sua adoração nos inspira a viver com gratidão, reverência e alegria, refletindo no nosso cotidiano o mesmo louvor que nunca cessa no céu. Ao contemplarmos os anjos de adoração, percebemos que eles também nos convidam a participar dessa sinfonia. Cada gesto, cada palavra e cada atitude nossa pode se tornar parte da música que exalta o Senhor. Eles nos lembram que, mesmo em meio às dificuldades, a adoração é uma ponte para a presença divina, um caminho para sentir a proximidade de Deus em nossas vidas. Por fim, os anjos de adoração revelam que a glória de Deus não é apenas contemplativa, mas ativa. Eles vivem em constante movimento de louvor, harmonizando sua existência com a vontade do Criador. E ao fazê-lo, nos inspiram a elevar nossos olhos e corações, lembrando que a vida humana é chamada a refletir o mesmo espírito de adoração, reconhecimento e reverência que ecoa eternamente diante do trono de Deus. Enquanto os querubins guardam a santidade, os serafins adoram incessantemente e os arcanjos comandam exércitos celestiais. A outra função angelical que revela a intimidade de Deus com a humanidade: os anjos intercessores. Esses anjos são enviados para apresentar diante do Pai as necessidades, pedidos e orações dos filhos de Deus, atuando como mediadores invisíveis entre o céu e a terra. A Bíblia oferece diversos sinais dessa intercessão angelical. No livro de Daniel, o profeta ora por entendimento sobre o futuro de Israel. É então que um anjo lhe aparece e declara que suas palavras foram ouvidas, mas que uma batalha espiritual impediu a resposta imediata. Miguel, o grande príncipe, intervém para garantir que a mensagem seja entregue. Essa narrativa revela que os anjos intercedem não apenas levando pedidos,
mas também combatendo forças espirituais contrárias para que a vontade de Deus se cumpra. Em Hebreus 1:14, os anjos são descritos como espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Isso sugere que a intercessão angelical está ligada à proteção, à orientação e ao cuidado espiritual, garantindo que o plano divino de salvação seja eficaz na vida dos fiéis. Eles não apenas protegem, mas intercedem ativamente em favor daqueles que clamam ao Senhor. Outro exemplo ocorre quando Paulo está em perigo e enfrenta inúmeras adversidades durante suas viagens missionárias. Ele reconhece que a luta que enfrenta não é apenas física, mas espiritual. Os anjos intercessores trabalham ao lado dos cristãos, auxiliando na oração e assegurando que os decretos de Deus sejam cumpridos mesmo em meio às dificuldades. Eles tornam-se aliados invisíveis na batalha diária, levando ao Pai aquilo que o coração humano limitado muitas vezes não consegue expressar plenamente. A intercessão angelical também aparece na narrativa do livramento de Pedro da prisão, descrito em Atos 12. Embora Pedro tenha orado e a igreja tenha intercedido, é um anjo que aparece na prisão, rompe suas correntes e o conduz à liberdade. Aqui, a intercessão se manifesta em ação direta. A oração humana encontra resposta por meio da intervenção angelical. Esses anjos intercessores não atuam apenas em casos extremos ou milagrosos. Eles também trabalham nas orações silenciosas, nos clamores do coração que muitas vezes nem saem em palavras. Cada suspiro, cada pedido sincero é apresentado diante do trono por eles, conectando nossa fragilidade à perfeição de Deus. A função desses anjos nos ensina algo profundo, que a oração não depende apenas da nossa capacidade, mas do cuidado do Senhor, que envia seus servos celestiais para garantir que cada súplica seja ouvida. Eles tornam visível a realidade de que o reino de Deus opera em níveis que vão além do que podemos perceber e que nada do que é colocado diante do Senhor se perde ou é ignorado. Além disso, os anjos intercessores lembram-nos que não estamos sozinhos na comunicação com Deus. Mesmo quando a fé vacila ou as palavras faltam, eles levam diante do Pai aquilo que desejamos e precisamos. Eles representam a atenção minuciosa de Deus a cada detalhe de nossa vida, mostrando que o Senhor se importa profundamente com cada filho seu. Essa função de intercessão também inspira confiança e esperança. Se mesmo o mais simples pedido é apresentado no céu, podemos ter certeza de que nada é pequeno para Deus. Cada oração, cada desejo de justiça, cada pedido de orientação encontra ressonância na esfera celestial. E os anjos intercessores garantem que essas súplicas cheguem ao trono de Deus de maneira eficaz. Por fim, os anjos intercessores apontam para Cristo, o mediador supremo entre Deus e os homens. Eles nos lembram que toda intercessão humana é fortalecida pela presença divina e que mesmo os pedidos mais frágeis são elevados à glória de Deus. Eles nos ensinam a confiar na ação invisível do céu, garantindo que cada palavra de oração não seja em vão, mas entregue com poder e propósito. Assim, os anjos intercessores são testemunhas do cuidado divino, mensageiros que levam nossas súplicas, combatentes espirituais que removem obstáculos e instrumentos que nos conectam com o coração de Deus. Eles vivem para assegurar que a vontade do Senhor se manifeste, mostrando que a oração é sempre ouvida e sempre eficaz. Entre todas as categorias angelicais que já exploramos, os anjos de revelação ocupam um papel singular. Eles são os portadores de mistérios divinos, aqueles que desvendam planos escondidos e iluminam corações humanos com verdades que de outra forma permaneceriam desconhecidas. Eles não apenas anunciam fatos, mas explicam,
orientam e revelam o propósito eterno de Deus em momentos decisivos da história. Um exemplo marcante aparece no livro de Daniel. O profeta busca entendimento sobre visões que lhe foram dadas, mas suas perguntas encontram resistência no mundo espiritual. Então um anjo de revelação, geralmente identificado como Gabriel, chega para explicar o significado das visões, detalhando acontecimentos futuros, reinos que se levantariam e o tempo da consumação das promessas de Deus. Aqui, o anjo não apenas transmite informações, mas desvenda o que estava oculto, tornando acessível o plano divino. No Novo Testamento, o papel desses anjos se torna ainda mais evidente. Quando João recebe as visões do Apocalipse, um anjo lhe guia detalhadamente, mostrando cada cena, explicando símbolos e revelando o significado de eventos que afetariam toda a humanidade. A tarefa do anjo de revelação não é meramente mostrar, mas ensinar, preparar e esclarecer. Ele conduz João passo a passo, garantindo que a mensagem transmitida seja compreendida com precisão e reverência. Esses anjos também aparecem em contextos de anúncio profético. Gabriel, enviado a Zacarias, revela não apenas que seu filho nasceria, mas também seu papel crucial na redenção futura. A Maria, ele explica o significado de conceber o Filho de Deus, algo que transcende a lógica humana e demanda orientação divina. Eles desvendam o que é invisível, conectando o mundo espiritual ao mundo humano de forma clara e objetiva. A função dos anjos de revelação não se limita à compreensão intelectual. Eles são mediadores de transformação. Cada revelação que transmitem é acompanhada de autoridade, propósito e poder. Ao compreender a verdade oculta, o homem não apenas sabe, mas é chamado a agir, a responder, a participar do plano eterno. Daniel, Zacarias e João não receberam revelações para contemplação passiva. Foram convocados à ação, à fé e à perseverança diante daquilo que lhes foi revelado. Além disso, esses anjos reforçam a ideia de que Deus governa com ordem e planejamento. Nenhum evento, mesmo aqueles aparentemente confusos ou caóticos, está fora do controle divino. Os anjos de revelação demonstram que há uma lógica celestial, uma estrutura invisível que rege a história e a vida dos homens. Eles trazem luz às sombras, permitindo que os escolhidos compreendam o movimento de Deus no mundo. Outro aspecto fascinante é que a revelação angelical não se limita ao passado ou presente, mas frequentemente aponta para o futuro. Eles mostram eventos ainda por vir, preparando corações e mentes para aquilo que será inevitável. Isso inclui advertências, orientações e promessas, tudo com a finalidade de fortalecer a fé e orientar o cumprimento da vontade divina. Ao contemplarmos sua função, percebemos que esses anjos nos ensinam sobre a profundidade do cuidado de Deus. Ele não deixa seus filhos às cegas. Ele envia guias espirituais para iluminar o caminho, revelar propósitos e preparar a humanidade para a eternidade. A presença deles nos lembra que a verdade, ainda que oculta aos olhos humanos, nunca está fora do alcance de quem busca Deus com sinceridade. Por fim, os anjos de revelação apontam para Cristo, a verdade encarnada. Cada mensagem transmitida, cada mistério desvendado, tem em sua pessoa o centro e a realização final. Eles nos mostram que a revelação verdadeira não é apenas conhecimento, mas encontro com o Deus vivo, cuja sabedoria transcende toda a compreensão humana. Assim, os anjos de revelação são guias das verdades ocultas, mediadores de conhecimento divino e instrumentos de Deus para iluminar a história e os corações. Eles conectam o invisível ao visível, o eterno ao temporal, permitindo que aqueles que buscam a Deus compreendam seu plano, mesmo diante de mistérios que ultrapassam nossa capacidade natural de entender.